Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está acompanhando aí a nossa aulinha. Mas a gente hoje, em português, a gente vai ver coesão. Nossa, que palavra estranha, tia. Coesão. Pois é, abre aí o seu livro na página 29 e a gente vai falar um pouquinho sobre coesão. Mas antes, deixe-me te dizer o que é coesão para você ver como isso é importante num texto, tá bom? Gente, coesão, a gente vai falar muito disso durante o ano, a gente fala muitas vezes sobre coesão, conjunção, mas vamos devagar, vamos entender o que é coesão para a gente ver por que é importante ter coesão num texto. Coesão é a conexão, é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. É muito ruim você ler um texto todo desorganizado, bagunçado, as ideias começam e não terminam. Então, a gente percebe que a coesão ela é importante quando a gente lê um texto, quando a gente verifica as palavras, as frases, os parágrafos, se eles estão interlaçados, dando o quê? Contexto, se tem uma continuidade, se os assuntos começam, eles são desenvolvidos e tem um fim. Sabe? É muito ruim você ler um texto e você não está entendendo nada. Você fala, nossa, eu não entendi nada desse texto. Então, todo o trabalho de coesão textual, ele é envolto nesse ambiente onde a gente tem que saber escolher os elementos que vão determinar essa transição, que vão fazer a gente compreender a ideia entre uma frase e um parágrafo, certo? Quer ver só? Eu vou te mostrar aqui um texto que você vai ver, nossa, não entendi nada, tia. E se você modificar o texto, ele fica com sentido diferente. Quer ver, ó? Aqui tem uma brincadeirinha, né? Que eu vou fazer com vocês. Olha só a importância da pontuação e da coesão dentro de um texto. Ó, um homem rico, ele estava muito mal, agonizando. Ele pediu papel e caneta. E ele foi escrever para quem que ele deixava os seus bens. Olha o que ele escreveu, sem ponto, sem vírgula, sem pé nem cabeça. Ele escreveu assim, ó: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Você entendeu alguma coisa? Ó, se eu coloco uma vírgula aqui, por exemplo, deixo meus bens. Deixo meus bens, pronto. A minha irmã não. A meu sobrinho jamais. Será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Tá vendo? Você já entendeu que ele deixou os bens para não sabe quem. A irmã dele e o sobrinho dele não vão receber nada e o padeiro vai ter a conta paga e ele não vai deixar nada aos pobres. Vamos mudar esse entendimento? Ó, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ó, já mudou. Ele já deixou os bens dele para a irmã dele, não deu nada para o sobrinho, nunca iria pagar a conta do padeiro e não deu nada aos pobres, né? Agora, a gente pode mudar também essa sequência, pontuando corretamente, dando sentido, dando uma contextualização de começo, de meio, de fim. Então, para que serve essa organização textual? Para que tenha sentido as coisas que a gente está lendo. Então, tudo que a gente lê tem que ter sentido. Por isso, a gente vai trabalhar hoje, na aula de português, a coesão textual, a pontuação. E ao longo das aulas que vão seguindo, a gente vai ver muitas conjunções. E a conjunção, acredite, ela é sua amiga, ela vai fazer total diferença na hora que você for escrever um texto, um fichamento de um livro, tá bom? Então essa aqui foi uma diquinha rápida que eu tô passando para vocês, só para vocês saberem sobre o que é o tema de hoje, mas a gente vai ver mais ainda na sala de aula virtual. Então eu espero vocês com a página 29 do livro de português aberto, tá bom? A gente vai analisar cada exercício colocado pelo livro e a gente vai entender as definições, por que o uso de determinadas palavras. Muitas vezes as palavras são utilizadas para diminuir um pouco a repetição e é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom? Beijo para vocês, eu vejo vocês daqui a pouquinho na nossa aula de português, página 29, tudo bem? Beijo, beijo, tchau, tchau.